Direito de família é o ramo do direito civil que trata das relações familiares. Doutora Salo Anembi da Silva esclarece mais um tópico sobre esse tema. O nosso tema de hoje é muito importante porque vamos todos passar por isso. Aspectos importantes do direito sucessório, da sucessão. Quem são os herdeiros do morto? Quem são os herdeiros do autor da herança? São os herdeiros os legatários e os legítimos. Os legatários são aqueles para os quais nós deixamos um legado. Por exemplo, eu deixo em testamento um legado para uma pessoa que me cuidou, que não era da família, mas que me cuidou. E os legítimos são aqueles que são os parentes e os necessários, que podem ou não ser os parentes. É lógico, pode ser, por exemplo, o cônjuge, é necessário. O companheiro não é necessário. Mas então, quais são os necessários? Os filhos, o cônjuge e os pais. Esses obrigatoriamente vão receber 50% do patrimônio deixado pelo morto. Além disso, nós podemos ter a certeza de que, embora estejamos preparados para abrir inventários, nós temos, pelo nosso código, 2 meses para entrar com o inventário. Se houver questão de alta indagação, então existirá um novo processo e suspende-se o inventário até que termine. Por exemplo, uma investigação de paternidade. Há uma investigação de paternidade porque essa pessoa que é a investigante, ela se entende como herdeiro do morto. Então, suspende-se o inventário e termina-se a investigação de paternidade. Isso aqui é o ideal. Então, além dos herdeiros necessários, os legítimos vão até o 4º grau. Até que parentesco que é herdeiro? Não necessário, é legítimo, mas não necessário. Até o parentesco de tio-avô, sobrinho-neto e primo-irmão. Esses 3 parentescos vão até o 4º grau. Então, se eu morro, deixo herdeiros necessários, cônjuge, pais e filhos, os outros, sobrinho, neto, tio, avô e primo irmão, não vão receber nada, porque sempre os mais próximos afastam os mais remotos. Agora, se eu não tenho descendente, ascendente, nem cônjuge, ou seja, não tenho filhos, não tenho pais, não tenho cônjuge e não faço testamento, esse patrimônio vai para os parentes colaterais, que são até esse grau. Começa pelos irmãos e assim por diante. O último grau é esse, de sobrinho neto, tio avô e primo irmão. Esses são os últimos que podem receber. É importante fazer um testamento porque de repente eu quero deixar um bem para fulano de tal. Ou, como hoje eu atendi uma pessoa até, eu quero deixar para os meus netos alguma coisa em vez de deixar tudo para os meus filhos, porque não me dou com os filhos, mas quero proteger os netos. Mas a metade ele vai ter que deixar para os filhos. Então, a outra metade, a qual ele pode dispor, essa aí ele vai deixar para os netos, se quiser. Essa história de falar, vou te deserdar, não é verdadeira. Primeiro, porque eu posso dizer, vou te deixar com menos do que tu terias direito. Vou te deixar só com 50%, que eu sou obrigado a deixar para ti. Os outros 50% eu vou deixar para quem eu quiser. Então, isso é diminuir a herança. Agora, deserdar é muito difícil. A deserdação se dá naqueles casos em que houve uma calúnia contra o genitor ou contra o autor da herança, uma tentativa de morte ou um homicídio, como acontece, já passaram pelo meu escritório situações dessas, de um filho matar o pai com 3 tiros na cabeça. Esse pode ser um herdeiro necessário do morto? Não, esse não tem que herdar. E nós temos exemplos aí na nossa sociedade de filhos que matam os pais.
E nesses casos, sim, vai haver uma deserdação. Mas não é porque eu me desentendi simplesmente ou porque eu quero castigar aquele filho. Se isso acontecer, eu vou deixar a metade obrigatória para ele e vou deixar o resto que eu posso dispor para quem eu quiser. Vejam vocês que esse regime de bens vai dizer também de como fica a situação dos herdeiros. Se houver um casamento com separação total de bens, o cônjuge sobrevivente herda junto com os filhos do morto ou com os filhos que ele tem com o morto. É diferente do que na semana passada eu coloquei para vocês sobre o direito, na retrasada, do herdeiro companheiro. É diferente. O cônjuge é herdeiro necessário. Eu não posso dizer para o meu cônjuge eu não vou deixar. Tem que deixar, se o regime for da separação de bens. No regime da comunhão parcial, o cônjuge vai herdar os bens particulares, ou seja, aqueles bens que o morto tinha, vieram de doação, de herança, ou que tinha antes de casar com aquela pessoa. Ele vai herdar sobre isso, mas na divisão do patrimônio, ele vai ficar com a meação dele. A outra meação da divisão do patrimônio ele não herda, ele herda dos bens particulares, o que às vezes é até muito pior. Então, vejam vocês, nós determinamos como será a distribuição do nosso patrimônio no futuro. A única coisa que nós não podemos mexer é nos 50% dos herdeiros necessários. Então, quando alguém diz assim, fulano ia deixar para mim, mas não teve tempo. Não, isso não é assim. Não deixou para ti como companheira ou como cônjuge casado no outro regime, então tu vais agora obedecer os ditames da lei e as recomendações feitas pelo morto, que vai deixar até ele querendo, vai estipular quem será o tutor dos filhos naquele testamento que ele vai deixar. Nós temos que aqui nos alertar para ter o melhor procedimento e deixar para quem nós queremos. Nós não podemos dizer também, por exemplo, pais que dizem assim, eles que se entendam no futuro. Para que criar animosidade? Então faz uma divisão que entenda justa, que para mim pode não parecer justa, mas que para ele é justo. Então faça essa divisão que não vai ter problema. Todo mundo tem que ter um testamento. Quanto menos problema deixar com a morte, melhor será. Foi uma satisfação. Até semana que vem, se Deus quiser.